Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais um Pode Tudo com Cast. E estamos com umas entrevistadas incríveis. Se apresentem. Bom, eu me chamo Carla Clarinda, atuo na área de RH como uma estrategista em recolocação de profissionais e vamos falar sobre carreira e mercado de trabalho. Eu sou a Ivânia, eu sou coordenadora administrativa aqui no Senac. Estou no Senac há 10 anos e fui convidada também pelo pessoal para falar sobre o processo seletivo do Senac. Então, bora iniciar as perguntas, né, gente? Vamos lá. O que a senhora recomenda que colocamos ou deixamos de colocar em nosso currículo? Primeiro, não minta, né? Cuidado com os erros de português. Não tenha necessidade de colocar CPF, RG e foto, né? Mas é importante você colocar ali no seu currículo todas as suas habilidades, competências técnicas, bem como graduação ou, né, segundo idioma que você tenha. Lembrando que é importante você também colocar o objetivo, né, da vaga que você deseja se candidatar. Legal. Entendi. Bom, a gente vai fazendo as perguntinhas assim. Ela já com você, já com a Ivana e tudo mais. Bom, Ivana, quais são os critérios para uma pessoa que está sendo avaliada num processo seletivo? Especificamente no Senac, a gente tem no mínimo 3 etapas de processo seletivo. Essas etapas buscam conhecer tanto as experiências profissionais, a formação do candidato, quanto algumas competências essenciais, né, as soft skills que a gente considera essenciais para a atuação no Senac. Então, a depender da vaga, seja para cargo administrativo, para docente, para professor, tem critérios mais específicos. A intenção é sempre avaliar conhecimentos, habilidades, valores. É um conjunto, na verdade, né? Nunca é uma única coisa. Posso perguntar assim, Ivana, que eu tô Pode, fique curioso. à vontade. O que é Outplaced que tá aí, correto? Outplace. Outplaced. Outplace. Na hora que eu fui pesquisar sobre isso, eu falei, não vou pesquisar, eu vou deixar aquela mesma ponto que eu acho que eu vou ter mais clareza. Que a senhora fala muito bem, eu gostei da palestra da senhora. Obrigada. Nada. O que é um outplace? É um processo onde a empresa, quem faz o investimento é a empresa. Então, a empresa que tem colaboradores e ela deseja, por exemplo, fazer um desligamento de uma forma humanizada, ela contrata o outplacement, que é o que eu faço, né, de fato. Então, o que contempla dentro desse outplacement? A empresa, na hora dela fazer o desligamento, né, de forma humanizada, ela contrata uma empresa para ajudar esse colaborador que, né, vestiu a camisa da empresa, ele está sendo desligado às vezes por baixa performance, bem como mudança ali de estrutura da empresa, então ela vai desligar ele, mas que seja de uma forma justa, ela contrata, né, me contrata para que eu consiga ajudar ele a arrumar uma outra vaga no mercado. Então aí contempla a atualização do currículo, do LinkedIn, carta de apresentação e dentro do programa contempla a mentoria de vida, de carreira, bem como a busca por vagas, que daí seria o Job Hunter, né? Importante você, né, sinalizar sobre o outplacement, que é assim, existe uma grande diferença entre o Job Hunter e o Head Hunter. O Job Hunter, ele faz exatamente bem parecido com o que o Outplace faz, que é esse pacote, né, de atualização do currículo e tudo mais. O Job Hunter, quem paga pelo serviço é o candidato, a pessoa, o profissional. Então, ele me contrata para que eu busque para ele uma vaga no mercado de trabalho. E o que o Head Hunter faz? Ele busca o talento no mercado. E quem paga pelo serviço é a empresa. Então, a empresa deseja contratar um analista X ou um diretor, um gerente, ela contrata um headhunter para buscar o candidato no mercado. E já o Job Hunter busca a vaga no mercado. É diferente. Entendi. Quer fazer pergunta para Ivana? Pode fazer. Tá bom. Ivana, tô curioso. Numa entrevista, como que você acha, qual o tipo de postura que uma pessoa deve ter? Você acha que ela deve ser, como fazer, mais formalmente, o olhar, assim, os gestos com a mão, contar sobre experiência? Como que você acha que uma entrevista boa a pessoa tem que fazer? É interessante porque, especialmente com a tecnologia, a gente tem flexibilizado bastante os nossos processos seletivos e, às vezes, a gente fazia, antes da pandemia, né, fazia dinâmica de grupo presencial, por exemplo. Hoje a gente faz online, via Teams. Sim. E aí, os nossos selecionadores, né, a gente conta com um grupo de psicólogos, porque só psicólogos conseguem fazer essa avaliação, né, no Senac, psicólogos que fazem essas avaliações comportamentais.
Então, aí vem um novo desafio, como a gente avaliava presencialmente, como a gente avalia através de uma câmera, né? Como você avalia o comportamento de uma pessoa através de uma câmera. O Senac, ela é uma empresa muito diversa, né? E que preza muito pela inclusão. Então, assim, vocês andam por aqui, vocês percebem que não necessariamente a gente tem um dress code, por exemplo, não tem um código de vestimenta do Senac, então não cabe a gente focar muito na roupa que a pessoa está vestida numa entrevista, por exemplo. Claro que, assim como a Carla falou na palestra agora há pouco, a gente tem que ter certos cuidados, né? É interessante você saber, assim, a empresa que eu vou trabalhar, ela é mais descontraída, ela exige uma roupa mais formal, o Senac, por exemplo, não exige, né? E aí tem, sim, essa questão da vestimenta, mas que não é uma prioridade para a gente, mas a questão comportamental, a forma como a pessoa se comporta, se ela faz caras e bocas, às vezes a gente é muito visual, né? Você não gosta de uma coisa, daí você faz uma carinha assim, ou vira o olho. E às vezes Então, sem perceber. sem perceber, né? Então, assim, quem está fazendo a seleção, é importante olhar para isso, mas também olhar com cuidado, que às vezes a pessoa não teve uma intenção, né? Claro que tem coisas que são muito gritantes, que é você ficar o tempo inteiro de braço cruzado, né? Mostrando uma postura muito mais fechada, uma cara fechada, a forma como você, tipo, fica muito apoiado muito tempo. Então, essas coisas contam, mas elas também não são critérios assim que elimina de cara, porque pode ser que a pessoa não esteja num dia bacana também, e, poxa, ela já está se esforçando para estar ali numa entrevista, então não dá para eliminar uma pessoa simplesmente por isso, mas é importante a gente ter cuidado com a nossa postura, assim, né? E eu acho também que desde sempre, que nem você falou, gostei do ponto de vista que você disse que às vezes a pessoa não está bem e tudo mais. Eu acho que desde sempre, quando a gente é criança, adolescente, os pais botam pressão. Você tem que ter postura quando você for fazer uma entrevista, não tem que ficar de brincadeira. Eles não importam, tem pai que não importa se você está no dia ruim, se você está no dia bom. Mesmo assim, eles só vão e jogam você, entendeu? E às vezes você não acaba não passando, ou acaba dando uma desleixada pelo fato de estar no dia ruim. E isso acaba afetando tanto você quanto eles. Mas isso é uma dica muito boa, que também aqui dentro da instituição do Senac, eu vejo, assim, que é uma instituição muito livre, vamos dizer, porque as pessoas são muito mais relaxadas, vêm de uma forma mais descontraída, não é aquela formalidade toda, terno, entendeu? Não é aquele padrão todo. Eu avalio, eu gosto muito disso do Senac. Sim. E é importante ter essa clareza de que no Senac é assim, pode ser que em outras empresas não seja, então você precisa estar muito de tem que saber acordo com a dividir. empresa também, né? Sim. Igual lembrei da minha primeira entrevista que eu fiz, meu Deus do céu. Aquele dia foi horrível, porque eu não tinha preparo nenhum. E eu cheguei lá e eu falo muito, meu Deus do céu, engata a primeira e salvou. E naquele dia engatei a primeira e fui, misericórdia. Eu não deixava ninguém falar, só eu falar. Gente, foi horrível a experiência. Aí, graças a Deus, nunca mais fiz esse negócio. Que, nossa, eu falei assim, eu tenho que comportar de um jeito melhorzinho, que não... Como é que o pessoal vai ter uma credibilidade em mim, sendo que do jeito que eu me apresentei. Eu cantei na entrevista. Quem que canta na entrevista de emprego? É que, na verdade, você não fez nada de ruim. Você deu o melhor que você pôde. Mas depende qual a empresa que você fez a entrevista, isso daí não se penalize, tá? Não fique se torturando, não. Tá bom. Porque provavelmente, dependendo da empresa que você fez essa entrevista, bem como qual a vaga que você fez, eu ia querer você no meu time, uma pessoa alegre, divertida, que canta, Energia, já está contagia. contratada, exatamente. Não, era uma empresa de elevadores aqui, assim, meu Deus, isso é nada a ver o que eu fiz. É bom, todo mundo tem que começar de algum acontece, lugar. todo mundo Se for erra, uma né? vaga comercial, se for uma vaga de vendas, de Sim, marketing, sim, de vai dar para marketing. você ser uma pessoa fechada? Não. Não, claro. Bora para outra pergunta, então. Na sua opinião, para trabalhar em equipe, o que é essencial a cada grupo ter? Eu acredito não, é importante que a gente tenha o respeito, né? O respeito, a empatia, a gente saiba ouvir antes mesmo da gente querer falar, né? Entre vocês mesmo, eu tenho certeza que tem ali os seus problemas diários, mas a gente precisa ter o respeito com a opinião do outro, né? Então, mesmo que essa opinião seja diferente da nossa, é importante a gente escutar, a gente entender todos os pontos de vista, né? Temos perfis comportamentais muito diferentes, né? Temos perfil ali dominante, influente, analítico.
e estável, né? E quem que desenhou esses perfis comportamentais? Foi o William Marston, que foi o criador da Mulher Maravilha. Ele, na verdade, ele que criou, né, a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, óbvio que não existe, até mesmo porque foi uma personagem, né, que ele criou, onde essa personagem ele criou porque a mulher dele era estável e influente e a amante era dominante e analítica. Então, ele unificou esses perfis comportamentais e fez a Mulher Maravilha. Por que eu estou falando de perfis comportamentais? Provavelmente você que gosta muito de falar é uma ótima comunicadora, isso está nato em você. Porém, você com certeza tem uma grande dificuldade, e tá tudo bem que eu vou sinalizar, tá? Claro. Em se concentrar em atividades e executar elas, né? Um influente, ele não consegue ser analítico. Estamos juntos, eu também não consigo. Obrigada. Diferente, se for uma pessoa que ela é muito analítica, geralmente são engenheiros, são pessoas que trabalham com dados, são pessoas ali muito metódicas, são pessoas que provavelmente elas não têm essa habilidade como você tem de se comunicar, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Ficou até gigante a resposta. Imagina. Mas para que dentro de um grupo, é óbvio que você é a influente, ele pode ser o analítico, os outros cada um tem um perfil comportamental, mas é de grande importância que vocês saibam qual é o perfil de vocês. Depois eu mando um link para vocês se conhecerem, né? Porque provavelmente você que é influente, você gosta de falar muito e não deixa ninguém falar. E aí, quem também tem o mesmo perfil que você, também quer falar. E aí, vira um descompasso o grupo, conflito, né? dá briga. Então, num grupo, né, num ambiente onde tem mais de uma pessoa, eu acho que a primeira coisa ali é o respeito. Tendo isso, já é o bastante. Sim. Cara, sobre esses dois pontos, a Bia tinha comentado que ela foi fazer a entrevista dela e tudo mais. E aí me veio uma dúvida. A senhora acha que como que eu poderia preparar meu psicológico, sabe? Para uma primeira entrevista? E como eu poderia, por exemplo, eu passei na entrevista, eu vou trabalhar em equipe. Eu sou um cara, eu não, mas vamos supor que eu sou um cara muito tímido. Um exercício que eu possa fazer, alguém que eu possa conversar, para eu desenvolver um psicológico mais aberto e não ir com tanto medo, com tanta insegurança, sabe? De passar na entrevista e ficar mal num trabalho em grupo, por exemplo. É de grande importância que você entenda o nosso perfil, a nossa personalidade, não tem como a gente mudar. Porque os nossos pais, né, que nos criaram ou com quem a gente é criado, eles trazem para nós aquilo que eles aprenderam e automaticamente a gente é aquilo que a gente aprendeu dentro da nossa casa, né? Então, é de grande importância a primeira coisa, quando você vai trabalhar numa determinada empresa, num determinado grupo, não tem como você se encaixar num ambiente que a sua personalidade tem conflito, né? Então, por exemplo, eu tenho um perfil que sou muito comunicadora, né? Se eu for trabalhar numa empresa ou num grupo onde as pessoas vão me deixar limitada, ou a empresa vai me colocar numa atividade onde eu tenho que fazer muita análise, que eu tenho que ser muito metódica, eu não vou servir para aquele grupo, né? Então, antes mesmo, né, de eu dar a dica para você, você tem que fazer a seguinte pergunta: será que essa empresa é para mim? Será que esse grupo que eu tô me encaixando, será que a minha personalidade vem a somar com esse grupo? Não tem como a gente se encaixar em certos ambientes, entende? Principalmente aquele que coloca a gente ali, às vezes, em enrascada, ou vai tirar até mesmo o conforto e não vai respeitar o modo de agir de cada um, né? Mas a primeira dica é, sim, você buscar, de repente, uma terapia, né? Você conversar bastante com os seus pais, ou até mesmo com alguém que você tenha ali mais intimidade para contar as suas frustrações, porque uma vez que você entende qual é a sua frustração e o motivo pelo qual às vezes você está inseguro e você sabe o que é essa insegurança, nunca mais ninguém vai conseguir tirar você do seu prumo, porque você já sabe o motivo da sua insegurança, né? Então, uma vez que a gente se autoconhece e eu sinalizo que é a tal da criança ferida, uma vez que você entende qual é a sua criança ferida, nunca mais ninguém vai tirar você do seu prumo. Quando eu falo de criança ferida, a minha criança ferida é a rejeição. Quando eu era criança, o meu pai, eu achava, né, que meu pai gostava mais do meu irmão do que de mim.
Então, automaticamente, eu vim para a vida adulta carregando esse desconforto Às vezes se da comparando. rejeição. E aí eu lembro, né, antes mesmo de eu fazer terapia, antes mesmo de eu buscar uma ajuda para eu me autoconhecer, eu lembro que às vezes se me removessem de grupos de WhatsApp, eu ficava triste. Você tem noção do que é isso? Eu te entendo. Você entende? Você fica triste? Ou Pronto, a somos sua chorão. criança ferida deve ser aí também. Então, uma vez que eu entendi que o meu pai não tinha rejeição, que meu pai me amava do jeito dele, eu nunca mais fiquei triste quando acontecia essas situações, né? E daí, de repente, você tem que entender qual é a sua criança ferida para que essas situações, por exemplo, de você ficar inseguro ou outro sentimento, não te aflige mais, Entendi. tá bom? Bom, mais uma perguntinha para você, Ivana. Numa entrevista, desculpa. Quais são as qualificações que você mais observa em uma pessoa? Como eu falei, o Senac faz no mínimo 3 etapas no processo seletivo. Então, a entrevista costuma ser a fase final. A pessoa que chega na entrevista, ela já passou por uma triagem de currículo, já passou por algum teste específico, já passou por uma dinâmica de grupo. Se for um professor ou docente, também tem aula teste, tem aula, enfim, tem testes mais específicos, né, mais criteriosos, porque o Senac parte do princípio que a pessoa precisa conhecer ao máximo a vaga a qual ela está se candidatando, né? O desafio não é só para a gente que está contratando. Eu acho que a pessoa que quer trabalhar no Senac também precisa avaliar, né? Eu me encaixo, é essa vaga mesmo que eu quero, eu consigo atender, né, as competências. E aí, quando ela finalmente chega à entrevista, e aí lembrando que essas etapas anteriores, elas são eliminatórias, né, o processo seletivo vai afunilando até levar candidatos ou candidatas à entrevista. E aí, quando chega na entrevista, a gente quer conhecer um pouco mais. Então, a gente leva até a etapa final aquelas pessoas que a gente foi colocando como aprovadas e que vale a pena conhecer o perfil, porque ela demonstrou nas etapas anteriores que pode sim apresenta valores que o Senac preza e que quer no quadro de funcionários, as competências específicas. Então, é importante falar também que o Senac adota um critério de entrevista por competência, que não é aquela entrevista assim, o que você faria em tal situação? O Senac sempre pergunta, me conte uma situação em que você vivenciou isso e como você reagiu. Então, a gente sempre está olhando para a experiência da pessoa. E aí, experiência não é só aquela experiência profissional que está em carteira de trabalho, é uma vivência, é uma atividade, qualquer tipo de experiência que ela passou. Então, a gente sempre busca carregar e valorizar o que a pessoa traz e olhar se o que ela já traz, né, de bagagem pessoal e profissional, como ela aplicaria no Senac. Então, claro que essa entrevista também, quem está entrevistando precisa ter um roteiro, né, até mesmo para aplicar de forma igualitária todos os candidatos e candidatas, né, para usar o mesmo peso, a mesma medida com todo mundo. Mas, no fim das contas, assim, uma entrevista acaba sendo uma conversa. Claro que é uma conversa assim, formal e importante, né? Uma conversa que depende de uma vaga de trabalho, não dá para ser simplesmente uma conversa tão descontraída, apesar de que a gente deixa mesmo os candidatos à vontade para eles se expressarem ao momento de uma conversa mais íntima até. E o objetivo é isso, é se conhecer mais mesmo. É que nem a Carla falou, você tem, no meu ver, você tem que andar no meio termo. Ao mesmo tempo que a gente está tendo uma conversa mais contraída, eu tenho que andar no formal, não acabar falando uma gíria, alguma coisa que eu use que, como poderia dizer, não seria formalmente usar naquele tipo de situação. Pode fazer outra pergunta, Bia. Ela tava ali se comichando. Sim, para de falar, eu quero falar logo. Bora lá, então. Como podemos ficar firmes depois de uma demissão? Eu sempre enfatizo que Deus, em sua misericórdia divina, bondade, Ele nunca nos dá mais do que aquilo que a gente é capaz de suportar. Eu, certa vez, quando eu trabalhei na Heineken, eu pedi desligamento, né, na época, porque eu não era promovida. E para mim aquilo eu ficava muito magoada, porque eu fazia tantas entregas e eu não era promovida. Então hoje eu agradeço a eu não ter tido essa promoção, porque senão eu estaria lá estagnada na minha carreira, sabe? Então eu acho que o mais importante antes mesmo, né, da demissão, por isso que é importante
dos profissionais, independente se ele é CLT ou se ele é empreendedor, que seja, ou se ele está bem na empresa, ele sempre ter a empregabilidade dele em alta. E o que é essa empregabilidade em alta, né? Você tem que ser protagonista da sua vida. Você nunca ficar estagnado, eu aprendi, já foi, eu não quero mais. Você sempre vai ter que se atualizar, né? Porque no momento de uma demissão, aquilo ali, óbvio, você vai ficar magoado, você vai ficar triste, mas existe vida após a CLT, né? Foi demitido, olha, pega, isso eu falo para todos os meus assessorados. Pega no seu guarda-roupa todas as roupas que você não usa mais, que você não tinha tempo para olhar, refaz o seu currículo, vai visitar aquela sua amiga que você não via há muitos anos, aquele filho de uma conhecida sua que nasceu. Eu acho que é um momento, da demissão é um momento de você refazer a rota da sua vida, sabe? Você vê se de fato aquela Período profissão... de férias, né? É férias. O meu pai, sempre quando ele foi demitido, ele falava que ele estava de férias. E contanto que eu tinha trauma de férias, você sabia? Eu tinha trauma de férias. Chegava, por conta que vai eu tirar aprendi umas na férias, infância. cara. Uma demissão. Pois Eu bati o desespero. né? Então, eu acho que é importante no momento da demissão, óbvio, pode chorar, é importante você ficar triste, é importante você ver as suas finanças, porque você vai, né, não vai entrar mais no dinheiro. Então, é importante para você manter a firmeza, né, para você seguir adiante, você se conectar com pessoas que vai poder te ajudar, fazer network, não ter vergonha desse seu momento, porque na vida eu falo que tudo passa, e que se não passa, a gente passa por cima, né? E a nossa vida é isso, é você refazer rotas, é você olhar para frente, né? Eu acredito que a pandemia nos trouxe muito isso, né? O amanhã não existe. E se quem ficou nessa vida, quem ficou nesse plano agora, é porque tem alguma coisa ainda para fazer nessa vida, né? Então, uma demissão, tem várias outras empresas que essa pessoa pode aí buscar um trabalho, né? E conseguir ser feliz. E quem sabe, às vezes, ela quer até empreender. Às vezes, aquela empresa estava sendo ali para ela um martírio, ela ficar trabalhando, sabe? Foi o que aconteceu na pandemia, né? Muita gente descobriu os dons que nem sabia que existia. Pois é. Eu comecei a cozinhar muito na pandemia. Que e delícia! eu amo cozinhar. Já Meu pai é quero conhecer os confeiteiro. dons já, hein? Meu pai é confeiteiro há mais de 17 anos. Hoje mesmo ele é técnico de confeitaria, trabalhando em Taubaté, estava em Ilhabela. E te amo, pai. E meu pai, ele me incentivou muito durante a pandemia a cozinhar. E minha mãe incentivou mais na área do estudo, minha mãe é professora. Então, ela falou assim, bora correr atrás de curso, vai fazendo os cursos online gratuitos aí. E acrescentou muito no meu currículo, que eu fiz bastante curso. E a pandemia foi um grande incentivo. E é isso. A gente tem que sempre ir inovando. Sim, e Que é ter a melhor muita coisa. fé, sabe? Ter muita em fé. Deus, A gente tem com que ter muita certeza. fé, acreditar, independente da religião de cada um. Eu acho que a fé já vai conseguir aí te ajudar, ajudar as pessoas, né, que são demitidas a refazer essa rota. Superar as barreiras. Né? Sem dúvidas. Eu sou um desastre cozinhando, meu amigo do céu. Uma vez eu fui cozinhar e beleza, eu fui esquentar o arroz. Eu coloquei o ovo em cima do arroz. Eu não coloquei o ovo embaixo, fritei e cozinhei. Não, eu Dá pra coloquei. fazer um mexido, menino. Eu esqueci de mexer. Ai, meu Deus. Aí tava subindo sabe aquele cheiro de queimada? Tem alguma coisa queimando. Aí minha namorada, vai ver isso aí que é teu arroz queimando. Eu falei, não, pode ter certeza. Eu chego lá, sabe quando você abre a tampa, você sobe aquela fumaceira assim. Aí eu falo, não, perdi meio quilo de arroz. Minha mãe vai matar, cara. Eu joguei muito arroz fora. Desisti de cozinhar, dali pra frente só miojo, micro-ondas, uma coisinha leve ali, sabe? Já entendi que a sua habilidade não é Não. essa. Não preciso colocar no currículo isso. Esquece de currículo, esquece de entrevista, Melhor esquece. nem falar sobre isso, né? Melhor nem Ou então falar. pega umas aulas, né? Umas dicas. Eu vou te ensinar. Não, pode deixar. Nossa, pessoal, infelizmente nosso tempo acabou. Passou muito rápido. Muito pena, passou muito rapidinho, mas vai ficar marcado esse podcast aqui. A palestra da senhora, eu aprendi muita coisa que eu vou feliz. colocar, que eu não devo colocar no meu currículo. É uma evolução para mim. Com a senhora também foi uma evolução de eu saber o que fazer numa entrevista. Se eu for um dia trabalhar aqui no Senac também, viu? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradecer, é verdade. Obrigada, gente. Ó, temos uma lembrancinha pra vocês. Que Espero que delícia, vocês que gostem. Bom, eu já Nossa. sei que doce pode, né? É, doce claro. pode. Aí, ó, ela ganhou. Adorei. Vai.
balinha aí pra vocês. Personalizada. Nossa, vocês são muito chiques, gente. Uma balinha diferenciada. Cada dia evoluindo. Ó. Sem dúvida, a vida é sobre isso, É evolução. claro. Ó, não esqueçam de seguir a gente no Pode Tudo com Cast, no YouTube, no Instagram e no TikTok, que tem cada novidade que vocês vão amar, gente. E é isso, muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a vocês. Obrigada por esse pelo tempo. convite. Muito obrigada de coração. E obrigada a vocês. Não esquece de deixar a curtida e de se inscrever no nosso canal. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.